Então, boa noite a todos, boa tarde para alguns, né? Os que estão no Brasil, acho que ainda é tarde. Então, vamos iniciar aqui a nossa segunda reunião dos Traders Anônimos. Então, para quem não me conhece, eu sou o Alfredo Gomes. Obrigado a todos por estarem aqui, seja pela primeira vez ou para os que estão de volta também, gostaria também de agradecer. Então, parabéns pela coragem a todos que estão aqui presentes e sabemos que todos nós já passamos por momentos difíceis nessa nossa jornada e o objetivo aqui é ajudarmos uns aos outros a resolver esses problemas emocionais. Então, pessoal, eu vou pedir para colocarem os microfones no silêncio. Quando chegar a hora de partilharmos aqui as experiências, eu vou pedir para tirarem o microfone de silêncio, ok? Então, em todas as nossas reuniões, no início, nós vamos ler aqui os nossos 12 passos. Ok? Então, como eu disse, esse programa é baseado no projeto Alcoólicos Anônimos. Ok? Então, eles lá têm os seus 12 passos. Então, eu criei aqui os 12 passos para os traders. Ok? Então, eu vou ler aqui, ou não sei se alguém gostaria de ler. Walter, mais uma vez, acho que podes ler. Boa noite, família. Espero que esteja tudo bem convosco. Sejam bem-vindos a mais uma sessão. Bom, eu sou o Valder e estou com o Alfredo desde o início deste projeto e vou estar aqui a apoiar algumas vezes. E como ele sempre diz, este evento deve acontecer mesmo na ausência dele. Então, todos nós somos responsáveis por fazer com que este evento aconteça todos os dias, ok? Bom, eu vou passar para a leitura dos 12 passos. Alfredo, acho que podemos seguir. 1. Admitimos que temos o vício de cometer os mesmos erros. 2. Chegamos a acreditar que podemos mudar esses padrões com esforço e apoio mútuo. 3. Decidimos parar de repetir esses erros e seguir um caminho mais disciplinado. 4. Olhamos com honestidade para os erros que sempre repetimos. 5. Pensamos no que nos leva a cometer esses mesmos erros. 6. Fizemos um plano simples para evitar esses erros. 7. Começamos a seguir nosso plano mesmo quando é difícil. 8. Anotamos o que fazemos em cada trade para ver onde erramos ou acertamos. 9. Admitimos rapidamente quando caímos nos mesmos erros e ajustamos nosso comportamento. 10. Chegamos a entender que precisamos continuar aprendendo a controlar nossas emoções. 11. Conversamos com outros traders que também querem parar de errar para nos mantermos focados. 12. Quando paramos de repetir erros, ajudamos outros traders a fazerem o mesmo. Muito obrigado. Estes são ou melhor, são as 12 regras que nós selecionamos e elas estarão disponíveis no grupo, tanto do Telegram como do WhatsApp, para quem quiser voltar a ver e também partilhar com outros. Obrigado. Alfredo, pode continuar. Obrigado, Walter. Então, hoje temos um tema muito forte, ok? Então, eu estive a discutir numa dessas aulas que eu tive aí com o Roberto. Então, eu estive a sugerir aí alguns temas e ele achou esse um tema muito forte e os outros traders também concordaram. Então, se nós sabemos o que é que nós temos que fazer no mercado, por que é que nós continuamos a fazer o contrário? Esse é que é o nosso tema para a reunião de hoje. Então, sabemos que um bom plano de trading é essencial. Entradas certas, stops definidos, gestão de risco, mas às vezes as emoções estragam tudo. Então, acho que já aconteceu com todos pensar ali, só mais um trade vai dar certo e acabar por perder mais. Eu preparei aqui algumas questões só para facilitar aqui a nossa reunião, ok? Então, eu notei que na reunião anterior às vezes perguntávamos aliás, pedíamos às pessoas para partilharem as suas experiências e acredito que às vezes acabamos esquecendo, ok? Então eu acabei preparando aqui algumas questões só para mover aqui a nossa reunião, ok? Então eu vou pedir para cada um partilhar aí a sua experiência. Então não é obrigatório, quem quiser ouvir pode só ouvir, quem quiser partilhar aí a sua experiência esteja à vontade. Então estamos todos aqui para aprender com a experiência do outro, ok? Acredito que todos aqui já cometeram erros e acredito que também tem pessoas aqui que já resolveram alguns problemas emocionais, então nós queremos aprender com eles.
Então, os 12 passos que nós vimos partem do reconhecimento do erro, ok? Então, partem do reconhecimento, da correção do erro. Depois da correção, nós ajudamos os outros seres, ok? Então, este é que é o objetivo aqui deste projeto. No final, eu vou partilhar aqui uma planilha que eu preparei. Então, porque na reunião anterior eu pedi que anotassem, a tarefa da semana anterior era essa, anotarem as emoções, ok? Só que alguns acabaram enviando mensagens dizendo que estava um pouquinho difícil, pediam alguns exemplos. Eu até por acaso mandei exemplos de como é que eu tenho feito as minhas anotações, ok? Só que estava em inglês, então alguns acho que não entenderam muito bem. Então eu preparei aqui um template que eu vou partilhar com todos aqui no final. Eu vou deixar ali nos grupos, ok? Vou deixar aí nos grupos. Então é um template que vai ajudar aqui, acredito eu que vai ajudar. Por acaso criei ontem mesmo e terminei hoje, ok? Então vamos seguir aqui com um momento de partilhas, ok? Então tenho aqui algumas questões já preparadas. Então, a primeira questão aqui vai ser a seguinte: já ignoraste o teu stop loss, mesmo sabendo que podia dar errado, e ficaste tipo no trade? O que te fez acreditar que dessa vez seria diferente? Então, alguém já teve essa experiência e gostaria aqui de compartilhar? Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade, Alfredo. Eu venho acompanhando no Telegram o seu projeto, o seu material, o seu livro. E eu trabalho com desenvolvimento no MetaTrader 5. E, bem, a gente sabe que uma análise humana, a gente às vezes confia, né? Quer confiar em regras de máquina, mas nem sempre as análises de máquina estão totalmente certas. Então, às vezes, eu tenho alertas que eu defino na minha programação, eu tenho estruturas que eu defino na minha programação, e eu estou olhando para o gráfico. Eu estou vendo que o gráfico não está dizendo o que o código está, né, o alerta está dizendo. E ainda assim, eu ainda penso, não, isso vai dar certo. E aí, às vezes, mesmo seguindo toda a recomendação, ainda assim, às vezes atinge o stop e continua o fluxo. E aí, por exemplo, ao atingir o stop e continuar o fluxo para o lado que já estava definido, eu não entro novamente, então, e o mercado vai embora. Então são coisas que eu sei que assim, a gente às vezes aprende a regra e sabe que até que ponto vai, até que ponto não é para ir, mas ainda assim continua dando passos e sabendo que está pisando em falso, e acaba tendo mais prejuízo do que ganhos em si, sendo que se tivesse fazendo a receita certinha, executando a receita de bolo certa, o bolo não queimava, o bolo ficaria gostoso e, enfim, é isso. Obrigado, Caleb. Obrigado aí por partilhar a sua experiência. Então, temos mais alguém aqui? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Na verdade, esse aqui é o Zoom do meu filho. Me chamo Genilton, entendeu? Aí eu tô utilizando o Zoom dele aqui. Ok. O que pega pra mim, né, que queria fazer diferente, né, é que eu sei, tenho conhecimento, eu assisto as aulas, né, e assisto outras aulas aí que eu ando me aprofundando sobre a captura de liquidez, né, o IDM, né, quando na vela de 4 horas que deixa romper ali, busca aquela liquidez, aí volta, né, aí procura uma estrutura com fair value gap, um mitigation, né, block, um order block, né, só que quando eu vou pro gráfico, né, a explicação fica clara, mas quando eu vou pro gráfico na hora de executar, né, eu já faço diferente. Eu não sei se é o costume que eu tenho, que eu não coloco quando eu comecei, né, que é o price action, né, eu estudei muito price action e também o mini índice, né, aí aquele vício de ficar todo tempo clicando, entendeu? Aí eu fico sem aquela paciência de esperar o momento certo, entendeu? Aí é isso que faz dar errado meus traders, entendeu? E costuma mover o stop, por exemplo, inicia ali a operação com o stop num determinado ponto e no meio da operação decide mover o stop. Como é? Não entendi. Eu perguntava se costuma ter o hábito de mover o stop, por exemplo, aumentar o risco da operação. Por exemplo, vamos supor que o mercado está quase ali a tocar o seu stop e decide mover o stop, mesmo sabendo que isso está errado. Algumas vezes sim, entendeu? Algumas vezes sim.
Por exemplo, muitas das vezes quando eu jogo, como eu fico estudando pelo, pô, o nome daquele, é o TradingView, né? Aí tem aí tem aquela parte do o volume profile, né? Aí eu coloco lá, faço eu jogo lá como é? Ah, cara, deu até um branco agora. Eu faço toda a análise todinha, né? Vejo lá eu vejo lá onde é que ela tá, qual é a zona que ela tá, né? Se ela tá no movimento de alta, né? Tudo mais. Aí eu vejo lá as ondas de Elliott pra ver como é que tá bacana. Mas só que na hora quando chega quando ele vai encostar ali, quando eu vejo ali, eu fico. Sabe aquele medo dela pegar meu stop, entendeu? Não dá certo. Aí muitas das vezes eu dou aquela afastadinha, entendeu? Aí, de vez em quando eu faço isso. Ok, mas o que é que faz acreditar que movendo o stop, o mercado vai mudar de direção? Vai começar a seguir aí o que estava antecipando antes? Pois é, assim, para mim, acho que é mais a falta de confiança, entendeu? No operacional, entendeu? Aí quando na hora de executar o operacional, aí dá aquela falta de confiança. E muitas das vezes até mesmo eu tiro, removo, entendeu? Ok, tá certo. Desculpa, Alfredo, contribuir. Eu faço isso acreditando que ele só está capturando uma liquidez. Aí eu penso, não, ele vai só capturar uma liquidez e depois vai para a direção correta. E na verdade, e aí move stop. E acaba que ele não está pegando liquidez, ele está indo para aquele lado. E aí, acreditando que eu vou recuperar, acabo perdendo muito mais, tá? Contribuindo aí com a sua pergunta. Infelizmente, acreditando que está recuperando liquidez, eu acabo perdendo muito mais. Eu Isso também, acaba sendo. por acaso das vezes que eu cometi esse erro, eu tive o mesmo pensamento. Eu pensei que o mercado fosse só capturar a liquidez ali abaixo do fundo ou acima ali do topo, dependendo do tipo de operação, e depois disso o mercado fosse reverter. Mas mesmo isso está muito errado, não faz parte mesmo daquilo que é o meu plano. Então, Isso Roberto, também continua entrando. a Shrama, podes continuar? Podes continuar? Eu comigo recentemente, que acabaram de partilhar, estava a operar ouro por volta das 1 hora, saí no lucro, entrei com uma posição, fiz aí minha gestão de risco, saí positivo. Não sei o que me deu por volta das 6, joguei na. O mercado se está a subir, vai continuar a subir até atingir o último topo, vai buscar liquidez externa do último topo. Então, eu fiquei meio cego mentalmente fiquei sem minha, hoje vou dobrar, vou triplicar a banca. Mas infelizmente não é o que aconteceu. Aconteceu um inducement, não consegui prever o inducement. Entrei comprado, era para entrar vendido. Após o inducement, a posição começou a reverter contra mim. O ativo derreteu, mas que derreteu, saí num prejuízo enorme. Passei todo o dia triste e amargurado porque eu sabia o que tinha que fazer, não fiz, não sei, o meu emocional me traiu e de lá para cá tenho estudado mais a parte emocional em relação à parte técnica, porque na parte técnica todos nós traders sabemos como quando está a capturar liquidez, quando vai atingir um fair value gap, quando tem um imbalance, quando tem um break of strategy, tem um short, nós sabemos toda essa ferramenta. Mas o que nos trai é o emocional. Nós sabemos, não, entramos na operação, aí aqui a operação está positiva, vamos subir até a lua. Só que muitas das vezes não é isso que acontece. O mercado ele é algo que nem todos nós sabemos prever. Exatamente, exatamente. Obrigado aí, Shirama. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos dar três minutos, ok? Para cada um poder partilhar, para podermos ter aqui, poder ouvir aqui as experiências dos outros traders, ok? Então, Roberto, levantou aí a mão, pode? Alô, tá ouvindo? Tô. Boa tarde, Alfredo, boa tarde, pessoal. Por coincidência ou não, hoje de manhã, o YouTube me sugeriu um vídeo do Oliver Vélez. Eu acho que boa parte aqui deve conhecer o Oliver Vélez. Falando de uma coisa curiosa da nossa mente em relação à psicologia de trade. Ele disse que luta até hoje. A gente tá falando de um cara aí que opera 20, quase 30 anos de mercado. Até hoje tem uma luta constante para não sair das operações cedo. E que isso foi estabelecido logo no início da carreira. E aí eu tava fazendo uma reflexão minha mesmo. E realmente, até hoje, são
quase 4 anos de mercado, até hoje eu tenho vícios, que foi estabelecido lá atrás. E eu acho que pra gente vai ser uma luta constante isso também. E aí vem a importância de colocar alguns gatilhos pra gente não cometer esses erros. Então, na verdade, eu não vou falar o que todo mundo tá falando, eu vou dar uma sugestão do que eu fiz há 2 semanas, e eu acho que essas 2 semanas que passaram foram as melhores 2 semanas do último ano, justamente porque eu segui à risca o plano e não deixei nada que influenciasse. Então, o que eu fiz? Eu abri um texto no meu TradingView, no canto superior direito, e coloquei todos os passos que eu tenho que seguir, todos os passos que eu tenho que respeitar. E mais uma coisa que eu vou mandar aqui para vocês, quer ver? Alguma coisa que façam sentido para vocês também usar como gatilho. Para mim, isso aqui funcionou no chat. Então é isso. Só queria sugerir que vocês também encontrem alguma coisa que seja mais forte do que a vontade de continuar errando. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Roberto, pelas dicas. Acredito que vão ajudar aqui alguns traders. Eu, por acaso, também já uso algo semelhante, né? Já tenho aí o meu plano de lado, sempre coloco um plano ali de lado para não cometer aí alguns erros, ok? Então, mas já há vezes mesmo que a emoção chega bem forte e acabamos ignorando, né? Mas é isso. Então, vou passar aqui agora para a próxima questão. Então, para os que chegaram agora, agradecer aí pela presença. Então, a ideia aqui não é falar sobre análise técnica, ok? O nosso foco é a parte emocional, ok? O nosso maior problema quando trata-se do mercado nem tem a ver com a técnica. Eu acredito que a maior parte aqui sabe como abrir uma operação, como fechar uma operação, analisar, saber qual direção o mercado vai seguir. O problema vem mesmo na parte emocional. Então, esse aqui é o nosso objetivo. Então, vou passar aqui para a próxima questão. Então, vamos supor que nós estamos aí a ganhar bem, então já sentiste aquela vontade de segurar o trade para lucrar mais, né? Mesmo que o teu plano dissesse para sair. O que pensaste nessa hora? Acredito que todos já tiveram essa experiência. Notam que o mercado está quase a tocar ali o seu alvo e decidem aumentar. Alguém já teve essa experiência? Eu já vou abrir rindo já. Alfredo, quando eu faço a extensão, eu faço o cálculo, aí ele tem o ponto de segurança, né, o primeiro alvo, então um alvo 1.5, eu tenho um segundo alvo, né, que na verdade é 1.61, depois o outro alvo 2.61 e 3.61. E aí é o seguinte, ele tá indo muito bem, velas grandes, né, fortes, e tá subindo. E você fala, gente, vai muito mais longe, mesmo olhando para um topo anterior, em que naquele momento pode ser apenas uma captura de liquidez e que ele vai reverter. E aí, ao invés de manter lá, que é pior, e aí aumenta o stop, e aumenta o target, né? Vai pro próximo target, só que ele nunca chega lá. Não chega nem perto, ele atinge o alvo que era para ser, depois reverte e assume e pega o stop. Ai, que loucura, meu Deus do céu. E o que costuma pensar nessa hora? Na verdade, dá muita tristeza, né? Porque, mais uma vez, não seguir a receita. Vai no plano, já sabe o que fazer. Ele tem o topo, né, do time frame superior, do high time frame, que chegar lá ele pode reverter, a gente já sabe, às vezes eu já sei disso, ele pode reverter, mas não segue o plano. Não segue o plano, não segue a estratégia. Às vezes pelo desespero de estar perdendo, aí fala, não, eu preciso ganhar mais um pouco agora. E aí você vai e vai pro próximo target, só que ele não chega lá. Infelizmente não chega lá e é mais um loss, tá? Na verdade, se não é mais um loss, acaba sendo um break-even, porque acaba movendo também o stop, né? Pra poder assumir ali o break-even, mas de qualquer forma, daria para você ganhar, né, no primeiro ponto, no primeiro alvo, tranquilo, e continuar a estratégia, mas infelizmente isso não acontece e acaba ficando no 0-0. É que muitas das vezes nem chega até no break e também no loss, uma chapada rica do mercado. Ok. Só vou pedir aqui mais uma vez, quando outra pessoa estiver aqui a falar, só para colocarem o microfone em silêncio, ok? Então, podemos continuar, vamos ouvir os outros traders aqui, somos vários. Quem gostaria de compartilhar, já teve uma experiência
do gênero? E como é que conseguiu solucionar esse problema? Oi, boa tarde. Boa. Antigamente eu fazia isso, né? Eu segurava, entendeu? Só que o que eu faço agora, né? Eu já vou para aquela zona de liquidez, né? Aquela parte lá, que é a zona de suporte. Aí eu seguro a metade e depois coloco outra metade na próxima. Porque se batendo na primeira, né? No primeiro suporte lá, e caso ele venha retrair, voltar, eu já peguei o ganho. Mas antigamente não era assim, eu ficava segurando até. Eu segurava muito antigamente. Essa parte aí já superei. Boa. Mas como é que conseguiu superar? Rapaz, bati muito cabeça, viu? Era um vício que eu tinha, que aquela ganância, né, de ganhar mais, que tive que superar assim, resistir. Aí eu jogava, eu colocava, assim, vamos supor aqui, numa liquidez externa, né? Eu colocava liquidez externa, e só que o problema é que tinha liquidez interna, que muitas das vezes ele respeitava a liquidez interna e voltava de novo, né? Aí eu perdia dessa forma aí, né? Aí o que eu faço agora? Agora eu jogo dessa forma. E o que eu fiz eu tive que superar minha ganância, né? Senão, aí essa parte eu superei. Perfeito, perfeito. Então vamos ver aqui mais traders. Alguém mais gostaria de compartilhar? Boa noite. Walter, vamos. Bom, eu acho que este é um problema que todo trader vai passar em algum momento, principalmente nesta fase inicial. Todos nós, muitas das vezes, somos iludidos por aqueles posts que nós vemos aí nas redes sociais de um risk reward de 1 para 10, 1 para 15, 1 para 20, e acabamos querendo implementar isso nos nossos próprios trades. Aconteceu comigo várias vezes de ver o preço reverter por conta de um take profit muito longo e em zonas de liquidez bastante distantes mesmo. Então, de tanto repetir-se esse caso de o preço chegar próximo do take profit e depois voltar ao break-even, eu comecei a ver uma necessidade de sair do mercado de forma a que eu pudesse levar o maior número de profit possível. Então, uma das estratégias que eu defini para mim foi ter uma zona em que eu tiro partials, que são parciais nas zonas mais próximas do preço, neste caso, e também de definir um risk reward fixo, ou seja, hoje em dia eu procuro apenas um risk reward de 1 para 2, ou seja, em que arrisco 1 para ganhar 2. E desta forma, com essa constância, eu pude perceber que a longo termo eu consegui acumular mais lucros, consegui acumular muito mais profits que simplesmente definir altos targets e depois ver o preço. Então, a saída para resolver isto, para mim, no meu caso, foi definir um risk and reward fixo e algumas zonas de partial até o preço chegar ao meu target principal. Obrigado. Obrigado, Walter. Alguém mais? Sintam-se à vontade, não estamos aqui para julgar ninguém. Nosso objetivo é ouvir e aprender com a experiência do outro trader. Alguém? Então acho que eu vou comentar agora. Ok? Então eu costumava cometer este erro, mesmo sabendo que estava totalmente errado, que é mover o target, principalmente quando fazia testes na mesa. Okay? Iniciava ali um teste, a operação estava no positivo, tinha ali o meu objetivo bem traçado, só que do nada vinha aquele pensamento, mas o que acha de aumentar aqui o target, de colocar neste ponto para poder passar logo aqui nesse teste da mesa? Isso aconteceu várias vezes comigo, várias vezes mesmo. E o mercado atingia aquele primeiro ponto que eu havia traçado e do nada revertia, ok? Então, eu deixei de pegar aquele profit naquele ponto e o mercado do nada reverte. O que eu tive que fazer a seguir? Eu via que o mercado já estava próximo a tocar ali o meu stop e eu acabava aumentando o risco. Então, eu falhei em várias mesas por causa disso. Falhei em várias mesas mesmo por causa disso. Por causa de mover o meu stop. Aliás, mover aqui o take profit, ok? Não só o stop, mas também o take profit. E
Acredito que muitos já cometeram esse erro. Eu acredito mesmo. Então, o que o Walter também acabou aqui de falar, a regra essa questão, né, de muitos traders quererem ter o risco de retorno de 1 para 30, também tipo, já caí tipo, nesse erro de querer seguir o que os outros estavam a fazer. Só para poder tipo, publicar, ok? Para os outros traders poderem ver. E nem sei qual era o objetivo principal, se era receber, uau, tá de parabéns, não sei qual era o objetivo principal disso. Ok? Então, mais alguém teve essa experiência? Boa noite. Boa noite. Por o comentário do tempo do Walter. Fizeram um comentário, uma experiência que eu tive há pouco tempo também. Há 2 semanas, estava eu com Desculpa, vou pedir só o microfone parece estar um pouquinho abafado. Agora já consegue mover? Agora sim. Estava a dizer que pude ouvir os dois comentários das últimas 2 pessoas, do Walter e do anfitrião. Foram uma das experiências que eu tive há 2 dias com o Bitcoin USD. Estava ali a operar, estava em lucro de mais ou menos 1 para 6. A propósito, eu já deveria ter saído, mas fiquei naquela de que o preço ainda poderia subir. Então, com isso, eu também consegui perceber que a maior forma de poder sair no profit a longo prazo é poder levar um take profit de 1 para 3, 1 para 2. Isso dá vantagem aos três. Essa aqui é a minha experiência. Obrigado. Então, temos mais? Posso passar aqui para a próxima? Ok, então vou passar aqui para a próxima questão. Ok, então, após uma perda, já tentaste recuperar rápido fazendo mais trades, mesmo sabendo que não era o melhor. E como é que te sentiste depois do resultado dessa operação? Isso já aconteceu comigo. Tava no lucro, estava tudo bem. De repente o mercado reverteu. Fechei a operação, perdi uns 10 dólares. Ao invés de recuperar, é como se eu tivesse a tentar arranjar um tubo PVC, mas com um martelo e um machado. Em vez de reparar, estava mais a estragar em relação a outra coisa. No final do dia, fui dar conta da operação. Eu não perdi, como estourei a banca toda. Fiquei zerado. A depressão começou a falar mais alto. E dali comecei a tomar notas que nas próximas vezes que eu fizer uma análise errada e não me dê possibilidade de recuperar o profit, mais vale fechar a operação, esperar um outro dia, manter a cabeça fria, traçar novas análises, fazer novas análises e traçar novas metas. E quem sabe poderemos recuperar aquilo que perdemos, porque se você perder num dia, tentar recuperar no mesmo dia, não vais conseguir, vai sair decepcionado e com uma perda enorme. Exatamente isso, Achama. Alguém mais gostaria de compartilhar? Boa noite, estou a ouvir um pouquinho baixo, talvez aproximar um pouquinho o microfone. Ainda um pouquinho baixo. E agora? Agora está perfeito. Eu também já me aconteceu isso, pá. Quebrei a banca num dia. Acho que era uma banca de aí por aí $250 em um dia. Ali na luta de querer recuperar aquele valor perdido, acabei quebrando a banca em um dia. Isso foi depressão que não acabou. Fiquei acho que um mês sem operar, com medo de voltar de novo perder. Muito triste para isso. Exatamente. Muito obrigado, Chelsea, por compartilhar aí a sua experiência e ainda continua cometendo esse erro ou já conseguiu uma solução para isso? Já aprendi com zero, agora sou disciplina. Perfeito. Então, temos mais alguém que gostaria de compartilhar? Então, fiquem à vontade, pessoal. Estamos todos aqui para aprender. Então, o projeto é exatamente para isso. Vamos aprender com a experiência do outro. Não estamos aqui para julgar ninguém. Bom, acho que vou voltar a intervir. E repito, este é um daqueles problemas que se tu como trader ainda não passaste, em algum momento vais passar, porque nós somos seres emocionais e enquanto não aprendemos a lidar com isso, vamos sofrer muito com o mercado. Eu já tive um cenário similar mais de uma vez em que eu perdi a conta e tentava recuperar. E ao tentar recuperar perdi a conta não, tinha um trade e tentava recuperar e com isso acabava quebrando a conta muitas vezes. Como uma forma de solução, eu defini um número de perdas diário. Eu acredito que todos aqui nós já temos um trading plan e no trading plan que nós temos que definir lá em que seção nós negociamos. Então, uma vez definido em que seção nós negociamos, eu defini como o meu risco
para cada sessão a 2%, por exemplo, né? A 2%, em que em cada trade eu arrisco 1%. Ou seja, eu arrisco 1%, se perco, volto a arriscar também 1%. E se perco de novo, eu saio da sessão, ou seja, espero o dia que vem a seguir. Então, essa é a estratégia que eu uso hoje para me controlar. É muito difícil tu fechares o gráfico e aceitares uma perda de 2% num dia, mas é melhor que tu perderes 100%. Então, esse é um exercício psicológico que eu fiz por meio de meditação, que é aceitar a perda. Enquanto tu não praticares essa aceitação, vai ser muito difícil tu simplesmente desligares o computador ou desligares o telemóvel e te distanciares do mercado. Mas se tu definires esta perda diária ou por sessão, vais notar que a longo prazo tu vais perder muito menos. Então, essa foi a estratégia que eu encontrei para resolver este problema. Obrigado mais uma vez, Walter. Alguém mais? Só para salientar a questão do Walter, gostei do ponto dele e é algo que também eu faço. Quer dizer, quando eu como faço treino no telefone, não tenho computador no momento, então o que é que eu faço? Analiso o primeiro gráfico, quando estiver a favor da minha análise, entro na operação, bastava sair no meu alvo, fecho o telefone, deito não sei por baixo da cama, sei por baixo da mesa ou distante de mim, porque o emocional vai sempre haver uma voz dentro da cabeça dizendo, não, ainda não atingiu, volta no mercado, tá a subir, volta e abre mais uma operação. Quer dizer, você se leva naquela emoção fraca e barata, você vai sair a perder muito e muito mais. Quer dizer, o conselho é qual? O conselho é quando você tiver feito uma operação, saiu do jeito que a tua análise indicou, saiu no profit, mano, fecha a operação, fecha o computador, deixa o telefone, e se distrai com uma outra coisa. Eu geralmente faço exercício, quer dizer, abro a operação, analiso primeiro, depois do trade estar feito, faço exercício, após o exercício vou para o meu trabalho, volto só no fim do dia, lá para as 23, 0 hora, volto a analisar novamente para a operação do dia seguinte. Assim, raramente vamos quebrar a banca. Exatamente. Muito obrigado aí, Shrama, mais uma vez. Então, vou contar também minha experiência com isso. Então, eu tenho o hábito, né? Depois de ler aí um livro do Jerry Tendler, acho que por enquanto só tem em inglês mesmo. Nunca vi tipo a versão em português. Chama-se The Mental Game of Trading. Okay? Então, nesse livro que eu aprendi que anotar é muito importante. Então, com essas anotações, eu fui percebendo que um dos maiores gatilhos, okay, o que me faz cometer a maior parte dos erros, okay, é um loss. Okay? Eu posso acordar um dia, estar bem calmo, okay? Então eu costumo tipo anotar, hoje acordei tipo bem calmo, vou seguir aqui o meu plano, mas quando aparece ou quando um trade tipo, não dá certo, às vezes tenho ali o primeiro loss, ok? Posso passar para outra operação, tipo ainda tranquilo, aceitei o loss. A segunda operação no loss, isso já afeta-me muito mesmo emocionalmente. Então isso acabava fazendo cometer tipo vários erros, ok? Então, como é que eu consegui, não vou dizer solucionar, porque às vezes ainda cometo o mesmo erro, ok? O loss ainda continua sendo um dos maiores gatilhos tipo, para mim. Esse é o maior mesmo. De todas as anotações que eu já fiz, o loss é o que me fez cometer os vários erros, ok? Então uma das coisas que eu decidi fazer é o seguinte, nós tenho aqui janelas de tempo, em que numa janela eu vou focar num determinado mercado e tenho um determinado número de operações que eu vou procurar naquele determinado mercado. Depois passo para outra sessão, vou focar tipo no outro mercado e também tenho um número específico de operações que eu vou efetuar nesse determinado mercado. Então, algumas mesas têm a opção de definir mais ou menos qual é o risco máximo que estás disposto a arriscar num determinado dia. Isso também me ajudou muito, ok? Lá nas definições, podes colocar ali, por exemplo, hoje eu quero arriscar no máximo $500. Então, se o loss atingir $500, eu já não terei como abrir operações. Sou obrigado a esperar até o dia seguinte, ok? Então, isso me ajudou, tipo, quando trata-se aí, tipo, da questão das mesas. Também a questão dos horários, definir mais ou menos quantos trades eu quero aqui, quantos trades eu quero aqui.
Isso ajudou mais. Há dias em que o loss ainda continua sendo assim um grande gatilho para mim. Então, alguém mais gostaria de compartilhar? Vamos. Posso passar aqui para a próxima questão. Então, para quem chegou agora, né? Ou para quem está aqui pela primeira vez, este é um espaço que nós criamos para ajudarmos uns aos outros, ok? Queremos aqui aprender com a experiência dos outros traders como é que conseguiram resolver esses problemas ou quais são os problemas que têm enfrentado. Então, esse é um espaço livre para podermos compartilhar aqui essa troca, né, de experiência. Então, no final, como disse, vou partilhar aqui convosco uma planilha que eu criei. Terminei hoje por acaso, que tem a ver aí com a parte das anotações que nós vamos fazer, ok? Antes, durante e depois do trade, ok? Então baseei-me nesse livro que eu comentei aqui há pouco tempo, The Mental Game of Trading, para poder fazer isso. Então alguém mais gostaria de partilhar aqui a sua experiência ou eu vou passar aqui para o próximo tema? Aliás, não do próximo tema, mas sim para a próxima questão, ok? Então temos aqui a próxima questão que é: alguma vez operaste fora do teu horário definido? Então, como muito cedo ou tarde da noite aí, mesmo sabendo que não estavas no teu pico, okay? O que é que te levou a quebrar essa regra? Isso já aconteceu uma vez comigo, quando quebrei quer dizer, explodi a minha conta, operei fora do meu horário habitual, operei fora das minhas regras, quer dizer, fugi do padrão operacional que eu levava. Isso me levou a quebrar a conta e a perder muito. Então voltei a operar nas horas que eu já operava, porque eu me concentrava mais, tinha mais atenção ao gráfico, tinha mais atenção às minhas estratégias, e ali o trade corria muito bem. Quando saí da minha zona de operação, tudo começou a correr mal. Obrigado, Shirama. Alguém mais? Alguém mais teve essa experiência de operar aí fora dos horários definidos? Ok, vou passar aqui para a próxima questão. Então, já seguiste uma dica de um outro trader ou uma notícia de última hora, ignorando o teu plano? E por que confiou mais nessa opinião do outro trader ao invés do seu próprio sistema? Alguém já seguiu aqui a dica de um outro trader, ignorou ali a sua análise, decidiu seguir a dica do outro trader? Boa noite, família, mais uma vez. Oi. Bom, eu costumo rir disto porque é algo que também todos nós vamos fazer. Eu já estive num cenário similar. Para quem não sabe, eu sou um scalper e eu tinha confiança em um amigo que estava no mercado já há mais tempo que eu, provavelmente ali com uma janela de 5 anos de diferença no mercado, mas só que ele era um position trader, neste caso. Ele operava grandes time frames, falo de fazer entradas no gráfico diário, e eu era o scalper, que estava em time frames muito menores. Então, por conta de ver os resultados dele e de estar frustrado com os meus, um certo dia eu aceitei levar, como é que se diz, como é que chamavam, já que ele era, estava a fugir o termo correto, um sinal. Sim, um sinal. Ele deu ali uma entry, eu fiz a entry. Mas como eu era scalper, eu perdi toda a minha banca, porque coloquei tudo mesmo em jogo, acreditando nele. Eu perdi o trade. Perdi todo o capital que eu tinha. Alguns dias depois eu vi que ele estava em profit no mesmo trade. Então, aquilo foi uma coisa que marcou-me muito mesmo. Eu não consigo esquecer, mas hoje é motivo de piada e de gargalhada, não é mais de tristeza, porque eu aprendi muito com isso. Então, eu sim, já depositei a confiança em um outro trade. Mas depois eu fui à origem, ou seja, à ferida. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso pura e simplesmente porque eu não acreditava em mim mesmo e não acreditava no meu setup, ou seja, na minha estratégia. A única forma que eu encontrei de superar isso era passar a confiar na minha estratégia. Como é que tu confias na tua estratégia? Backtesting. Porque se tu fazes o backtesting ao longo de, vamos lá, 6, 7, 8 meses, tu a veres resultados consistentes com a tua própria estratégia, sem dúvidas, tu vais ganhar mais confiança naquela que é a tua estratégia e não vais depender muito de pessoas. Vai chegar amanhã alguém vai dizer, olha, vamos fazer este trade, tu has de simplesmente parar e ver, olha, isto não vai de acordo com a minha estratégia, eu não posso fazer. Mas sem backtesting, sem tempo no mercado, sem
dias e dias, noites e noites, a ver o teu setup a repetir-se, tu vais continuar a duvidar das pessoas. E ainda que nós estejamos aqui todos unidos em prol de melhorar, trading é uma caminhada muito, mas muito solitária. No final do dia, seremos somente nós e o nosso telemóvel ou o nosso telefone a executar. O Alfredo, que é nosso mentor, não estará aqui. O Valder não estará aqui. O Zema não estará aqui. Qualquer outra pessoa não estará. Será simplesmente tu e o MetaTrade ou o TradingView. Então, o mecanismo que eu encontrei mesmo para solucionar foi basicamente esse backtesting, que criou confiança em mim. E a partir de agora eu sou um trader. Muito obrigado. Muito obrigado, Walter. Alguém mais gostaria de compartilhar? Vamos, fiquem à vontade. Olá, a primeira só comentário do Walter. Gostei porque o que ele disse de backtest me fez lembrar o primeiro momento em que eu me deparei com esse mercado. Foi lá em 2017, quando me movi do município para a capital, nisso aqui, Luanda, aqui em Angola. Dizia uma moça que saiu do Brasil para Inglaterra que ela e o marido apostaram tudo no trade. Mas o que o mentor naquela altura lhes disse? Antes de você irem para o trade real, façam backtest. E a emoção que vocês botarem no backtest é que vão voltar a colocar no trade real. Quer dizer, quando você estiver operando na conta demo, você não sente nada, porque o dinheiro não é teu, é virtual. Você pode perder, vai depositar outra vez. Perdes, não sentes nada, mas quando é um dinheiro real, você perde, dói muito, dói mais até que traição. Sua namorada pode te trair, vai achar normal, mas se você perder uma operação, vai ficar triste o dia todo. Então, com isso, o que eu quero dizer? Nós, para evitar situações do gênero em que o emocional nos trai, porque o emocional vai sempre nos trair, não há trade sem perda e não há rico sem fracasso. Então, o que nós temos que fazer? Quando tivermos para operar na conta real, é 1 hora antes, 2 horas antes, fizemos o backtest e a emoção que tiramos no backtest vamos levar para a conta real para que tudo se encaixe de acordo aos nossos padrões, porque senão vamos ter loss, vamos estar frustrados, as coisas não vão correr de acordo aos nossos planos. Obrigado, Shirama. Uau. Vou pedir para as outras pessoas também poderem compartilhar aqui as suas experiências. Temos aqui o Walter, temos aqui o Shirama. Nós estamos a aprender com esses dois hoje. Ok, veja aqui um texto, eu vou ler. Acho que a pessoa prefere mesmo o texto. Então, aqui vem. Já aconteceu comigo algumas vezes. Confiar mais no operacional do outro só porque tem pessoas que tinham mais tempo no mercado do que eu. Então, em todas as vezes que segui esse caminho, sempre levei o stop maior do que devia. Uau, obrigado. Vou manter o nome mesmo no anonimato, acho que preferem sim, não sei. Então, vou contar aqui também a minha experiência, ok? Enquanto outros também preparam-se aí para poder partilhar. Então, este dos problemas foi o mais fácil para mim de resolver, o mais fácil. Okay. Difícil, aliás, nem dificilmente, não costumo seguir dica dos outros traders, ok? São poucas vezes mesmo que eu costumo ignorar o meu plano, ok? Então, como eu disse antes, o maior gatilho para mim tem sido um loss, ok? Então, são dessas vezes em que eu costumo ignorar o meu plano, mas são poucas vezes mesmo. Então, como é que eu consegui resolver este problema? Voltando ao início da minha jornada aqui no mercado. Janeiro de 2018 tive a minha primeira formação aqui do mercado Forex, ok? Para o mercado Forex. E nessa formação, o que eu aprendi? Aprendi a abrir operações no MetaTrader, aprendi que existiam médias móveis, indicadores no geral, ok? Como é que funcionava o MetaTrader. Então a formação era basicamente essa. Não aprendi como analisar o gráfico. Então, simplificando, eu não tinha um sistema. Então, o que acontecia? A formação foi de 3 dias e no final criava-se lá um grupo em que nós recebíamos os sinais, porque eles já nos ensinaram a abrir uma operação. Coloca o stop, aqui onde colocas o stop, aqui onde colocas o alvo. Então, vais ativar aqui, vais ter aí o teu ponto de entrada. Perfeito. Então, os primeiros dias eram assim. Só que o que acontecia? Às vezes eu via a mensagem do tal sinal bem tarde. E mesmo assim acabava entrando. Colocava o stop e o alvo. Mas de repente eles dizem, já atingiu o objetivo. Mas para mim atingiu o stop. Então, para mim nunca fez sentido isso de estar a seguir sinais dos outros traders. E eu sempre quis aprender a fazer as minhas próprias análises. Por isso que eu não desisti. Depois disso fui ter uma outra
uma outra formação, porque eu queria realmente aprender a fazer as minhas próprias análises. Então, acabei saindo do grupo da formação anterior em que só enviavam os sinais. Desde esse dia eu decidi nunca mais entrar em grupos, ok? Nunca paguei por grupos de sinais, ok? Nunca segui a dica de um outro trader. Até pode enviar, eu posso estar ali. Nunca gostei de grupos, ok? Nunca gostei de grupos em que estão lá vários traders, discussões, às vezes mandam uma análise, outro manda uma outra análise. Eu nunca gostei disso. Okay? Eu prefiro realmente seguir a minha própria análise, confiar no meu plano. Okay? Se eu tomo stop, eu volto a rever o que deu errado. Então, a outra forma também que eu usei para aprender a maior parte das coisas que eu sei, eu uso a técnica do ICT. Acredito que muitos aqui conhecem o ICT. E há vezes em que ele fazia lives. Okay? Ele fazia lives e muita gente estava lá a assistir a live. Eu não assistia a live, okay? Eu não assistia a live assim em direto. O que eu fazia é abria o meu próprio gráfico, fazia a minha própria análise e no final do dia, okay? No final do dia, depois da operação ali terminar, eu abria o vídeo do ICT só para comparar, para ver se eu fiz a mesma coisa ou se deu errado, por que deu errado, qual foi a explicação que o ICT deu. Então eu sempre usava o canal dele para poder comparar com as minhas operações, okay? Então essa parte de seguir a dica do outro trader nunca foi um problema para mim, okay? Então evitar os grupos foi uma solução para mim. Então alguém mais gostaria? Alfredo, só ressalvando o que você disse, gostou bastante. Não é que quando eu levei Loss, né, foi uma dor tremenda, mas já passou. Tem uma aula tem um vídeo que tu mandaste aí no teu canal sobre Market Maker. Aquela aula me entrou como se fosse sangue na veia. Eu ando com aquele papel todos os dias e para qualquer sítio onde eu vou, eu levo aquele papel. Quer dizer, a explicação que tu deste naquele momento, naquele vídeo, foi o meu divisor de águas, foi o meu momento eureka. E eu vi, não, com essas dicas que o Alfredo deu, já dá para começar, já dá para recuperar e seguir operando. Quer dizer, o que eu tenho que melhorar é a parte mais importante, é a parte emocional. Depois do emocional, a técnica não é problema. O que me fez intervir nesse momento é para te agradecer com aquela explicação que tu deste naquele vídeo. Aquilo foi macabro. Até hoje tá aqui patente marcado em mim. Nunca vou esquecer dessa explicação que você me deu. Obrigado, Yeshrama, obrigado. Então, pessoal, temos mais? Ou posso passar aqui? Acho que vai ser a última questão, para podermos ver aí o template que eu preparei. Alguém gostaria de compartilhar ainda nesta questão? Ou posso passar aqui para a próxima? Acho que vou passar aqui para a próxima. E gostaria de ouvir outras vozes. Seria bom aprender aqui com os outros. Mas não é obrigatório, ok? Não é obrigatório. Quem não quiser pode só ouvir. Então, temos aqui outra questão, que é: quando vejo outros traders a ganhar mais, sentes-se pressionado a mudar o teu plano para igualá-los? Então, como é que isso mexeu com as tuas escolhas? Alguém já teve essa experiência? Eu já tive. Tem uma nigeriana, por acaso é minha conterrânea. Eu vejo ela, recentemente comprou uma casa em Abuja e comprou um Mercedes. Eu falei, putz, também quero ser tipo ela. Não sei quando é que o meu Camaro, o meu Mustang vai chegar. Só sei que um dia vai chegar. E cada vez que eu pretendo me inspirar, vejo os vídeos dela. Ela mostrar sua casa, seu carrinho novo, aquela rotina de trader. Falei, não, se ela conseguiu, também vou conseguir. Mas não é me apressar de maneira de estourar todas as minhas contas para poder lhe igualar rápido. Não, é devagarinho e assim vou chegar lá na meta. Perfeito. Temos mais? Boa tarde ou boa noite para vocês. Aqui no Brasil é boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Fique à vontade. Conheci aí o canal, conheci aí a tua disposição de ensinar aí no mercado e tenho gostado bastante. E aí hoje deu a caso de eu ver a live aí e quis participar. Bom, a respeito dessa questão, né, que tu colocaste por último ainda, eu acredito que isso deva mexer com cada um que está no mercado, né? Tu vê a ascensão daqueles que já estão ali há algum tempo e tu te perguntar, né, ter a sensação de que tu tá sempre perto, né? E aí entender de que, será que eu vou conseguir? Será que vou deslanchar para ter uma condição melhor, bem mais favorável, assim como eles estão tendo, né? Eu tive uma oportunidade de um conheci através da internet aí, a gente bateu um papo e eu acabei fazendo com ele uma mentoria.
é bem abaixo do valor, mas que ele estava propondo lá, pela amizade que a gente acabou tendo. E ele fazia umas boletadas ali muito atrativas, assim, sabe? Algo grande mesmo pra minha realidade, né? Então chegou ao ponto ali de ele me mostrar boletas ali de fazer 100 mil naquele dia, né? Naquele trade. Né? Tá fazendo naquele trade ali, chegou a ter boletas de 100 mil. E, cara, aquilo meio que era um incentivo, mas um pouco de frustração, né? No sentido de que, cara, como é que parece ser tão fácil para ele, né? Valores tão exorbitantes e para mim uma mísera meta em vista desse trade que ele tá fazendo no dia ali. Parece ser tão difícil, né? E aí o tempo foi passando, eu fui tentando aprimorar a técnica de acordo com, era a leitura de fluxo que ele fazia, né? A gente operava na época do dólar futuro, e a leitura de fluxo é onde eu comecei a me debruçar em cima, tentar tirar o melhor proveito. E no fim, cara, eu acabei descobrindo que aquilo ali, muita coisa daquilo ali não era nem na conta real que ele estava fazendo. Ali era para ter engajamento, era para ter, eu acho que o pessoal ficar mais alvoroçado para fechar a mentoria, enfim. Então, assim, chegou num ponto que eu entendi que nem tudo que reluz é ouro, sabe? Nesse meio, nem tudo que reluz é ouro. E aí eu enxerguei que a minha realidade, ela vai ser progressiva, ela vai ter que acontecer de acordo com aquilo que eu for me desenvolvendo, mas que eu não posso pegar por parâmetro isso, entendeu? Eu não posso pegar por parâmetro quem já está fazendo, seja realmente fazendo o que tá mostrando ali, ou até mesmo esses que mostram uma coisa, mas não é bem aquilo, né? Eu não sei qual que é de acordo com o tempo, né, que tu tá no mercado, né, Alfredo? O quanto que tu evoluiu, assim, por ti, em questão de financeira, de patrimônio, de segurança patrimonial, né? Mas, com certeza, teve uma trajetória, e eu acredito que se basear, né, em quem tá mostrando isso aí na mídia, eu acho uma furada. Eu acho que a gente pode ou se frustrar, né? Ou a gente pode acabar ficando confiante demais e talvez até arriscando um patrimônio ou saindo aí de um gerenciamento próprio. Essa é a minha experiência aí. Eu penso a respeito. Obrigado, Cristiano. Então, eu costumava, né, olhar para algumas páginas do Instagram de traders sul-africanos. Os traders sul-africanos costumam publicar uma lifestyle ou um estilo de vida muito além do que muitos traders podem conseguir. Eles costumam publicar muitos caros, às vezes estão em hotéis, e no início mesmo eu costumava olhar para aquilo e por querer também viver aquela vida, mesmo com contas pequenas, eu usava lotes, às vezes nem usava stop, só abria mesmo uma operação, nem calculava o risco. Por acaso um dia, né, eu sou fã de sapatilhas Jordans. As primeiras sapatilhas Jordans que eu comprei foi através de um erro que eu cometi, ok? Mas não estou aqui para motivar ninguém a fazer isso, ok? Foi através do erro que eu cometi, abri ali uma operação, mas por causa mesmo desses traders que eu vi aí, esse estilo de vida, abri uma operação e do nada, né, a operação entrou ali num lucro de uns $300. Então, logo fechei ali a operação e não pensei duas vezes, levantei o valor, então acabei comprando aí sapatilhas. Mas quantas vezes isso aconteceu novamente? 0 vezes, ok? Essa foi a primeira vez, foi a primeira vez que eu cometi o erro e tive sorte, ok? Porque isso vamos chamar de sorte, não é técnica. Então, quando as pessoas, quando eu vejo aí páginas, às vezes, que costumam publicar mais a parte dos números e não a parte gráfica, eu costumo ficar tipo, com o pé atrás, na verdade. Okay? Eu prefiro mesmo ver a técnica. Então, mesmo quando alguns alunos mandam resultados, tipo, de números positivos, a questão que eu faço é, ok, mas como é que foi tipo a operação onde que entrou? Eu quero que ele me explique, porque se calhar ele nem seguiu o plano, okay? Se calhar ele nem seguiu o plano. Só teve ali a sorte de ter aquele resultado. E esse não é o meu objetivo, okay? O meu objetivo não é isso como um mentor, okay? Eu quero passar o conhecimento e quero ver a pessoa aplicar o que realmente ensinei. Então, se teve um resultado, mas não usou
o que eu ensinei para mim não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido e nem precisa até mandar essa captura da tela ali com o resultado, conseguir um lucro de $1.000, para mim não me diz nada, ok? Então é isso. Alguém mais? Só para reforçar, Exato. acho que estou a achar que eu reforço, acho que todo mundo vai sair big da live. É para dizer que esses traders, eu também já vi muitos vídeos de jovens traders sul-africanos, namibianos, a mostrarem casas, carros, o estilo de vida que, e aquilo até dá inveja. Você fala, não, pô, eu que entrei no mercado há muito tempo, até o momento nunca consegui nem sequer um dinheiro para erguer um muro que o vizinho partiu. Mas isso aqui, esse tipo de vídeo, então esse tipo de conteúdo faz com que muitos traders novatos acabam sendo imediatistas. Eles querem ver a operação sair de $10 para $1 milhão em questão de minutos. Quer dizer, entra com um lote de 0,1, um lote de 1,10, e quando a posição reverte, só faz um pullback contra a posição dele, aí já está tudo zerado. Começa a culpar, não, o mercado não presta, também isso aqui é mais um jogo, é mais uma aposta. Não é. É o que você viu um estilo de vida que não é adequado para si. Não sabemos como é que eles têm aquele dinheiro, se realmente vem do mercado ou vem de uma outra fonte. Eles estão a mostrar aquilo para criar uma armadilha para você entrar. Já vi muitos brasileiros a criarem coisas do gênero, mas com opções binárias. Ele pega um dinheiro, não sei se é agiotas, cria aí uma página bonita, mete os gráficos a rolarem na conta demo e diz nos alunos, "Pá, aqui está o ouro do ouro, entra aqui, sai aqui, aqui está o stop, aqui está o alvo." Não, muitas das vezes nós acabamos por cair em armadilhas, porque estamos a ver carros bonitos, estamos a ver hotéis caros, estamos a ver pratos exorbitantes, nós que não só comemos coisas básicas. Então, o meu conselho para o estudante novato é que, quando você vê conteúdo do gênero, não se eleve, não se atente a isso. Continue na tua estratégia, vai devagar. Não tenha tanta pressa assim de enriquecer. Exatamente. Obrigado. Então, alguém mais gostaria de compartilhar aqui? Ainda nesta questão, como é que foi a sua experiência? Já teve uma experiência de género? Boa noite, família. Eu, na verdade, quero incentivar, não quero partilhar nada desta vez, mas quero incentivar a todos que estão aqui a deixar o seu contributo. De lembrar que nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui para ouvir, não só aprender, mas também ajudar a encontrar uma solução para esse problema. Então, enquanto continuarmos acanhados, não vamos conseguir resolver muitos destes problemas. E ao expressar ou melhor, ao dar o teu contributo, esse mesmo contributo pode ajudar uma outra pessoa. Então, não tenham vergonha de falar, não tenham vergonha de colocar aqui aqueles que são os vossos pensamentos a respeito daquilo que está a ser discutido, ok? Um abraço, era mesmo só isso. Obrigado, Walter. Então, eu vou passar aqui para a próxima, só para ouvir outras vozes, ok? Então, mas essa é a última mesmo, agora é a última. Então, a última questão aqui. Então, com uma meta diária, com um prazo apertado, ok? Vamos supor ali que estamos ali a fazer um teste numa mesa. Sabemos que temos aliás, na altura, né, tínhamos um determinado prazo. Eles costumavam dar ali um prazo de 30 dias. Então, vamos supor aqui que nós temos essa meta diária, o prazo apertado. Já tomou aí alguma decisão mais arriscada para tentar bater o objetivo? E o que te fez ignorar aí o seu plano? Alguém já teve essa experiência? Vamos. Então, gostaria de ouvir vozes novas. Alguém já teve essa experiência? Querer adiantar ali a meta semanal, a meta mensal? Bom, acredito que não. Acho que todos. Eu acredito, Pedro, que para mim, né, minha experiência, eu nem tive essa questão de meta, né, mensal e tentar adiantar. Eu sempre tive uma ideia de tentar buscar aquilo que a técnica ali me seria claro, vamos dizer assim, né? Seria um trade claro. Tentar pegar aquilo que ele me proporcionasse dentro da técnica. Então, tem dias que talvez não iria acontecer, né? E tem dias que talvez iria pagar 2 dias, vamos dizer assim, do que era comum, né? Mas eu nunca tive assim essa questão de um plano de dividido, assim, sabe, semanal ou mensal. Eu teria que vamos dizer assim, burlar meu plano. Tá certo. Sei que muitas
muitos traders aí trabalham em cima da meta, né? O que deu a meta, ele sai fora. Que aqui, pelo que eu entendi, a meta que tu tá falando é pra frente, né? Exato. Falou antes já do stop, né? Quando mudava, e agora o que tá dando pra frente. Então, eu vou reformular aqui a questão. Vamos supor que eu defini uma meta e eu já atingi essa meta, ok? Antes da hora ou antes do prazo. Alguém já teve uma experiência de atingir a meta e decidir continuar e do nada perder todo aquele lucro? Ah, já, com certeza. Com certeza, com certeza. E aí eu acho que é o pior sentimento, cara. Eu acho que é o pior sentimento porque, tipo assim, o sentimento que gera é assim, por que eu não parei quando estava, né, um percentual do lucro? Aí depois a pergunta era, pô, por que eu não parei então quando tava pelo menos no 0 a 0, né? E aí depois tu vê que tu, tipo assim, cara, tu tomou um stop diário, vamos supor, de um trade que tu tava com a meta no bolso. Cara, isso acho que é uma das coisas mais frustrantes, porque tu não tem a quem culpar. O culpado é tu mesmo, tu não teve o controle, tu não te autodominou ali, né, cara? Eu acho que isso aí, é uma das coisas que mais judia o cara. Exato. Então, alguém mais? Vi aqui alguns comentários no chat. Ok. É algo interessante e bem similar ao que nós já vínhamos falando antes sobre as perdas. E uma das coisas mais interessantes do trading é que ela contribui para o nosso desenvolvimento pessoal em relação a todas as áreas da nossa, porque o que o mercado nos ensina, nós acabamos levando e aplicando em outras áreas da nossa. Já aconteceu comigo o cenário de tirar algum lucro do mercado e aquilo aumentar a minha, eu não sei dizer em português, mas é confidence. De tal forma que eu fico, confiança, ok. Fazia-me ficar muito confiante e acreditar que eu podia tirar muito mais do mercado. Nessa tentativa de tirar do mercado, eu acabava perdendo. Então, como eu comentei anteriormente, eu tenho uma estratégia para perdas, em que tenho uma perda diária definida. Acontece o mesmo para ganhos. Logo que eu ganho, tiro os meus profits do mercado, eu abandono a sessão. Ou seja, espero a sessão do próximo dia. Porque eu aprendi na prática o que acontece quando nós estamos overconfident. Nós sempre perdemos porque vamos ver coisas que não estão expressas no gráfico, não vão de encontro com a nossa estratégia. Infelizmente, nós como seres humanos temos muito disso. Então, a partir do momento que eu vi esse padrão a repetir-se, ou seja, de ter lucros, querer voltar a operar e perder, eu passei a simplesmente abandonar a estação de trading depois de uma vitória. Ou seja, se eu tive uma vitória na sessão de Londres, eu simplesmente abandono o mercado e volto no dia seguinte. Não tem aquilo de, não, agora vou esperar a sessão de New York para operar e tirar alguns profits. Simplesmente abandono o mercado e essa é a estratégia que eu tenho usado até hoje. Obrigado mais uma vez, Walter. Então, alguém mais só para fecharmos? Uma voz nova de preferência, só para fecharmos, vou passar aqui para a planilha. Alguém mais gostaria de representar? Já tivemos representantes do Brasil, de Angola, de Moçambique, Portugal. Temos alguém de Portugal. Ok, então acho que já não temos mais experiências aqui para hoje, mas obrigado a todos que tiveram essa coragem de partilhar aqui as suas experiências. Então eu vou passar agora para a planilha aqui que eu preparei. Depois enviei o link para poderem baixar. Então os links serão enviados no grupo. Antes disso, o que eu queria dizer? Ok, tarefa da semana. Okay? Então, essa planilha vai ter a ver com a tarefa da semana. Então, essa deve ser uma tarefa, na verdade, não só da semana, mas para todos os nossos dias de negociação. Okay? Que é a questão aqui das anotações. Essa é uma parte muito importante mesmo. Por exemplo, eu falei aqui sobre o meu maior gatilho que tem me feito cometer vários erros, que é a questão aí do losses, principalmente quando são seguidos, okay? Então isso acaba me fazendo cometer vários erros. Então, como é que eu cheguei a essa conclusão? Através das anotações que eu fazia, ok? Então, eu preparei aqui um template, ou uma planilha, como preferirem, para ajudar nessa organização, ok? Confirmem, por favor, se já conseguem ver. Sim. Perfeito. Então, vamos chamar essa planilha do diário mental do trader.
ok? Então, como é que vai funcionar aqui? Temos aqui alguns campos para preencher, ok? Bem simples, isso em menos de 5 minutos, mesmo 15 minutos, conseguimos fazer isso, ok? Até conseguimos fazer isso no momento mesmo em que estivemos ali a operar. Então, tem aqui 3 momentos cruciais: antes do trade, durante o trade e depois do trade, ok? Então, antes do trade, o que é que nós vamos fazer? Temos aqui alguns campos. Eu coloquei aqui um exemplo só para poderem seguir, ok? Então, vamos colocar aqui primeiro a data, ok? Coloquei aqui a data do meu aniversário, não estava a pensar em mais nada. Então, temos aqui a hora do início do trade, vamos colocar, ok? Que é a hora. Vamos colocar o ativo que estão aí a negociar. E a primeira questão antes do trade vai ser: tem um plano claro para este trade? Sim ou não? Ok? Se a resposta for sim, então eu coloquei aqui um exemplo. Sim, o meu plano é entrar às 10, se o preço subir até o ponto X, e sair se o preço cair até um ponto X, ok? Então, pois bem, como é que eu me sinto agora? Então, estou ansioso e inseguro. Então, o que é que eu estou a pensar? Então, essa estratégia não vai funcionar. Já perdi com ela antes. Pois bem, durante o trade, ok? Então, esta parte, depois de abrir ali a operação. Então, vem aqui. Estou a seguir o plano, sim ou não, ok? Então, vamos colocar aqui. Então, por exemplo, eu coloquei aqui não. Mudei tipo para outra estratégia a meio do trade, ok? Então, decidi do nada mudar a minha estratégia. Então, já não estou a seguir o meu plano, ok? Mas o trade já está aberto. Então, como é que me sinto enquanto o trade está aberto? Nervoso e com medo de perder. Então, o que é que eu estou a pensar agora? Então, esta estratégia é má. Vamos supor que a operação ali está no negativo. Então eu vou colocar o que eu estou a pensar naquele momento. Então, mesmo se a operação estiver no positivo, ok? Isso não usem essa planilha para poder se culpar, ok? Ou falar coisas negativas, não, ok? Não é esse o objetivo, ok? Então, vou colocar ali o pensamento que vai surgir aí na sua mente. Então, por exemplo, que esta estratégia é má, então preciso mudar já para outra, ok? Então, depois vem aqui outro momento, né, que seria depois do trade, ok? Então, depois do trade, qual foi o resultado? Então, aqui só vem ganho, perda ou se saiu no break-even, ok? Ou no 0 a 0. Então, não precisam colocar aqui o resultado ou o número. Perdi $300, perdi $100, não, ok? Coloquem só se foi ganho, perda ou se saiu no 0 a 0, ok? Depois vem aqui a outra questão. Seguir o plano até o fim, sim ou não? Porque há casos em que eu posso, vamos supor aqui durante o trade, eu entrei na operação, sim, estava a seguir o plano, mas do nada eu decidi mover o stop, ok? Então é que onde vamos colocar se eu segui o plano até o fim ou não, ok? Então aqui neste caso, como já vimos, este trader decidiu mudar aí da estratégia, então a resposta seria não. Então aqui só coloquem mesmo sim ou não, ok? Então quando estiverem a colocar o sim, a primeira, ou o S deve ser em maiúsculo, ok? Para ele poder aqui reconhecer. Eu coloquei uma fórmula aqui na última coluna, ok? Então coloquem assim com a maiúscula mesmo, ok? Então, depois vem esta parte, a mais importante, ok? Então eu acabei modificando, tive uma versão antes, só que hoje acabei modificando um pouquinho aqui. Então, porque na versão anterior que eu havia feito, a pessoa só registrava as emoções, mas não tinha como resolver o problema, ok? Então já vem aqui esta parte que vamos chamar de reprogramação mental. Então responda aqui estas perguntas para perceber o que te levou a erros e como mudar para o próximo trade, ok? Então, o que eu senti e pensei que me levou a um erro, ok? Por exemplo, aqui vem, senti falta de confiança na estratégia e pensei, esta estratégia não funciona, preciso mudar para outra, ok? Então, é o que eu já havia colocado aqui antes, ok? Então, decidi mudar, é exatamente o que eu vou colocar aqui. Não senti confiança na estratégia, decidi mudar, ok? Então, passamos aqui para a próxima questão. Por que eu achei que esse pensamento fazia sentido, ok? Exatamente o que eu escrevi aqui. Então, por que eu achei que mudar de estratégia seria uma boa solução? Então, aqui vem. Porque já perdi antes com esta estratégia e então, vem aqui. Porque já perdi antes com esta estratégia, acho que eu acabei de repetir, espera. Já perdi aqui com esta estratégia antes e achei que havia uma melhor para mim, ok? Achava que havia aí uma estratégia melhor para mim. Então, vamos colocar aqui. E a terceira questão, ok, nessa reprogramação mental seria: o que está errado com este pensamento que eu coloquei, ok? Então aqui vem já um exemplo.
Se eu mudar de estratégia sempre que eu perco, nunca vou aprender a usá-la bem em todas as situações do mercado, ok? Então depois vem aqui a outra, que é a penúltima. O que que eu posso pensar de forma diferente para corrigir isso? Então vem aqui. Posso pensar, vou ficar com esta estratégia, aprender com ela e ajustá-la ao mercado, mesmo que perca algumas vezes, ok? Então esta questão já força a pensar numa forma lógica de resolver este problema, ok? Então, por que que este pensamento é o melhor? Porque se eu ficar com uma estratégia e trabalhar para entender, vou ter mais hipóteses de ter sucesso a longo prazo, ok? Então, eu estive a comentar, acho que mandei um texto também para um dos grupos, em que eu dizia que eu não pretendo mudar de estratégia, ok? Até já nem vem tipo a mente tipo, mudar de estratégia, ok? Aparecem vários, por exemplo, quando se trata mesmo do próprio ICT, existem vários conteúdos mesmo no canal dele. Então, eu criei, com base no conteúdo dele, né? Criei um próprio plano e é exatamente aquilo que eu pretendo seguir. Okay? Já tentei testar tudo que tem lá, Silver Bullet, já tentei testar, tem várias técnicas lá, às vezes inventam os nomes estranhos, ok? Mas, por exemplo, tem a questão até do SMT, essas são coisas que eu preferi tirar da minha estratégia, ok? Então simplifiquei ao máximo ali o meu plano, ok? Então, este template vai vos ajudar aí não só a registarem as vossas emoções, mas também vai vos forçar a pensarem numa solução, ok? Então, depois vem aqui a última coluna que é o score diário. Então, uma espécie de avaliação. E esta coluna depende da coluna que capa em que vem, seguir o plano até o fim ou não, ok? Então, se a resposta for não, ele vai dar aqui uma pontuação negativa. Se a resposta for sim, ele vai dar aqui uma pontuação positiva. Então, neste ponto onde vem aqui score médio geral, ok? Score médio geral, nós vamos ter aqui uma média de qual tem sido a nossa pontuação. Então, vamos preencher esta planilha. Então, por exemplo, aqui entrei numa outra operação, vamos preenchendo aqui, ok? Até o final. Outro dia, vamos preenchendo, ok? Então, no final, ele vai dar aqui diariamente. Nós vamos estar aqui a atualizar este score geral. Então, o nosso objetivo é melhorar este score. Por exemplo, agora aparece aqui 71.43, okay? Porque eu coloquei aqui alguns outros pontos. E vão notar que aqui aparece um ponto que vem dica, okay? Até deveria aumentar aqui o tamanho. Vem aqui dica e quanto mais nós vamos preenchendo aqui a nossa planilha, o texto aqui vai mudar. Por exemplo, agora que o score é de 71.43, aqui vem bom trabalho, estás no caminho certo. Então, tenta manter o foco para subir ainda mais. Agora, vamos supor que eu deixe só uma pequena parte aqui, ok? Vamos supor que eu preenchi uma pequena parte. Notem que o texto aqui altera, ok? Por quê? Porque o score também alterou. Está agora com 33.33. Então aqui vem, tens melhorado, mas ainda há espaço. Reflete sobre os dias difíceis e ajusta o teu plano, ok? Então, se eu coloco só o que eu preenchi agora, o texto também vai mudar, ok? Então, a pontuação aqui é negativa, ou o score é negativo. Então aqui vem, está tudo bem, todos começamos assim. Então, para um momento, analisa e dá pequenos passos para melhorar, ok? Então, quanto mais nós vamos preenchendo aqui, o nosso score vai melhorar ou piorar, né? Vai depender aí do vosso desempenho, ok? Então aqui sempre vai ter uma dica só para motivar, ok? Então essa questão do score eu aprendi no livro 12 Week Yeah, não sei se vocês conhecem, acho que em português seria o ano em 12 semanas. Já vi a versão em português, não me recordo muito bem. Mas ele diz que a questão aqui do score acaba motivando mais, né, as pessoas a continuarem, né, ou a melhorarem. Então, eu vou partilhar aqui convosco o que acham da planilha já agora. O que acharam? O que acham que pode ser melhorado? Vamos, pessoal, fiquem à vontade. Pessoal, o que acham? Pessoal, tô botando no chat, eu acho ali, Alfredo. No chat? É,
Mas achei muito boa. Ok, sim, então sim, ok, perfeito, perfeito. Então eu vou compartilhar aqui essa planilha, envio aí o link para poderem baixar. Então o que vão fazer é, eu usei aqui, na verdade usei o Canva para poder criar esta planilha, depois passei aqui para o Google Drive. Então vocês vão clicar aqui, quando vem File e criar uma cópia, ok? Então vão criar aí uma cópia, se quiserem mesmo, quem tiver o Office pode baixar mesmo aqui a planilha, ok? E modificar o que quiser modificar, mas eu acho que já coloquei tudo que era necessário. Então eu baseei-me, como eu disse no livro aqui, The Mental Game of Trading, para poder criar esta planilha. Então eu fazia isto anotando mesmo, né, no caderno, mas agora vou passar mesmo a usar esta planilha. Agora, além de anotarem aqui as vossas emoções, né, o que vão fazer, ou seja, vamos criar aqui um desafio, lançar um desafio aqui para o mês, ok? Deixa eu só passar aqui. Então, desafio aqui do mês. Então, iniciamos hoje o mês de junho. Então, vamos iniciar mesmo com o desafio. O desafio é seguir o plano e evitar erros emocionais. Então, o tema de hoje era, mesmo sabendo que nós estamos aqui a cometer, ou seja, mesmo sabendo o que é que nós devemos fazer, porque é que nós continuamos cometendo os mesmos erros, ok? Então, uma das coisas que nos faz cometer o mesmo erro é não ter o hábito tipo de anotar, ok? Então, vamos acabar, não sabemos quais são os erros que nós estamos a cometer. Então, precisamos ver com os nossos próprios olhos. Então, como é que nós vamos ver quais são os erros que nós estamos aqui a cometer? Através desta planilha, ok? E através dela mesmo vamos arranjar aqui a nossa própria solução. Então, aqui nas reuniões, depois vamos compartilhando, né, para ver como é que conseguiu solucionar um determinado problema, ok? Então, depois de resolver o problema, se achou que resolveu aí o problema, vai poder compartilhar aqui o progresso, ok? De acordo com a solução que arranjou, né, através desta reprogramação mental. Então, isto vai forçar aqui a arranjar uma solução, ok? Uma solução lógica, porque vai notar que aquele problema ou aquele erro que cometeu não fazia nenhum sentido, ok? Então, vai aparecer aí uma solução lógica e nos dias ou nos trades seguintes vai passar a seguir aquela solução lógica. Okay? É assim que o score também vai melhorar. Então, o nosso objetivo aqui é subir este score, ok? Então, o que é que vamos fazer aqui no nosso desafio do mês? Vamos seguir, ou seja, vamos seguir o plano e evitar os erros emocionais, celebrando os dias bem-sucedidos. Então, como é que nós vamos fazer isso? No fim de cada dia de trading, cada um vai escrever uma frase de gratidão ou afirmação no grupo, ok? Eu criei um grupo, eu disse que haveria de explicar aqui como é que nós haveríamos de usar ali o grupo. Então, o grupo vai servir para isto, ok? Então, no final ali de cada dia, podemos até tirar aqui a foto do nosso score, ok? Podemos tirar aqui a foto do score, não precisamos tipo partilhar aqui as nossas anotações, não, ok? Podemos tirar a foto apenas aqui do nosso score geral e qual é a dica que aparece. Então, faz aí a captura da tela ou tira uma foto, depois no grupo pode partilhar, okay? Ou pode escrever ali, agradeço por hoje ter seguido o plano sem ceder ao medo, ok? Isso é um exemplo, cada um vai personalizar aí as suas mensagens. Mas o desafio é esse, já está lançado. Quem quiser participar é muito bem-vindo. Vamos seguir em frente, ok? Então, o objetivo aqui deste projeto é vencermos esses erros emocionais, ok? E este é um passo muito crucial, ok? Este é um passo muito crucial. E só de todos estarem aqui já presentes, já deram um dos maiores passos. Okay? Significa que não estão satisfeitos com o resultado que estão a ter até agora, ok? Então este é o desafio aí do mês, tentar seguir aí o plano e evitar os erros emocionais. Então todos os dias vamos tirar ali a foto do nosso score, com um textinho ali, vamos publicar ali no grupo. Vamos supor que do nada estou ali a operar e de repente penso em cometer um erro. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é usar o próprio grupo e escrever mais ou menos o que nós estamos ali a pensar, ok? Por exemplo, nossa, estava aqui, tive um loss hoje, estava a pensar em abrir mais uma operação, então vão aparecer ali os traders só para poderem dar aquele apoio, ok? Então, por hoje, pessoal, acho que podemos ficar por aqui. A ideia mesmo era a reunião ter no máximo de 60, 90 minutos, mas acabamos ultrapassando. Acho bom, né?
Eu acho bom, é um sinal positivo. Estamos ainda todos aqui presentes e agradecer mais uma vez pela presença de todos. Então, estas reuniões, como eu disse, gostaria que acontecessem mesmo na minha ausência. Ok? Então, venho, aliás, este mês de junho, provavelmente no final, eu vou precisar me ausentar um pouquinho, ok? Por questões pessoais. Então, gostaria que este projeto continuasse. Ok? Então, são todos aqui responsáveis por este projeto. Então, se por acaso eu não estiver presente, alguém pode enviar aí o link do Zoom, abrem a reunião e continuem, ok? O objetivo é não parar com este projeto, ok? Não podemos parar com ele. Assim como as emoções não nos abandonam, ok? Então, temos que estar todos focados em resolver aqui este problema, porque a parte gráfica, análise técnica, eu acredito que a maior parte aqui dos traders já sabe como fazer isso, ok? O problema mesmo é a parte emocional. Então, pessoal, alguém gostaria de dizer alguma coisa antes de terminarmos? Eu gostaria de agradecer pela presença e a partilha de conhecimento de todos vocês e só salientar que não podemos parar o projeto enquanto eu não comprar minha Lamborghini. O grupo não para, por favor. Exatamente. Alguém mais? Só para fecharmos. Eu não entendi ele como é que funciona. Como pode falar? Muito boa noite a todos. Agradeço bastante por esse grande projeto. Estamos dentro do people. Então, com a minha participação de tudo que vai acontecer aqui. Obrigado, Sérgio. Este ano, queria dizer alguma coisa? Eu não entendi como é que é a periodicidade dessa reunião aí. Vai ser aos domingos, ok? Todos os domingos, à mesma hora, ok? Todos os domingos, à mesma hora, vamos ter aqui essas reuniões. Então, assim, entramos para iniciamos a semana já com a mente bem centrada. Beleza. E há alguns vídeos ou alguma outra reunião que tu esteja fazendo sobre a parte técnica ou não? Reuniões não. Temos os vídeos aí do canal do YouTube, ok? Não queria tipo falar aqui da parte técnica, mas ok, tem aí os vídeos no próprio canal do YouTube, então vai poder lá acompanhar. Talvez futuramente, né, vamos iniciar também, gostaria, né, de iniciar aí algumas lives da parte técnica, ok? Mas eu acredito que isso pode causar aí também esses distúrbios emocionais para alguns, ok? Por isso que eu tenho tentado evitar um pouquinho mais. Vou pensar como é que nós vamos fazer aí o projeto. Então, já temos aqui este que é para a parte emocional. Podemos também ter um para a parte técnica, não tem nenhum problema. Eu acho que ela, né, acho que está bem atrelado, na verdade, a parte emocional à parte técnica, né? Eu vejo que a maior parte da oscilação emocional, ela vem de uma insegurança na parte técnica, né? Pelo menos eu tenho visto assim, quanto maior a segurança naquilo que tu tá fazendo, mais fácil de tu não te burlar, mais fácil de tu trabalhar o mindset, sabe? Exato. Atrelar. Então, mais contribuições? O que acharam? Podem dizer o que acharam aqui da reunião? O que esperam ver nas próximas? Pessoal, só para finalizar, o Cristiano acabou de falar, é muito pertinente. Esperamos que todos nós sigamos na lista. E nas próximas reuniões, queremos que tenhamos desculpa, estou a ouvir um pouquinho baixo. Desculpa. Agora consegue ouvir bem? Sim. Sim. Era só para salientar aquilo que o Alfredo acabou de dizer, que nas próximas reuniões ou na próxima live, ou então no grupo, cada um de nós, cada vez que operar, sair no lucro, sair no loss, mandar uma mensagem lá no grupo, dizendo que hoje a operação foi assim, e nós lá vamos lá dar um apoio, dar um incentivo e ajudar a melhorar uns aos outros. Porque trade é uma jornada solitária, mas também uma jornada que carece do apoio de todos na mesma comunidade. Então nós estamos no mesmo foco, que é crescer o mercado e dentro do mercado. Exatamente. Então vamos ajudar o grupo aí para nos apoiarmos. Okay? Então, não é para postar gráficos, nada disso, ok? Mesmo para a parte emocional. Então, alguém mais? Só para fechar, a última pessoa só. Que eu gostaria de ver nas próximas reuniões. Podem sugerir temas também. Ok. Então, qualquer coisa, nós conversamos aí no grupo. Então, chegamos aqui ao fim da nossa reunião. Mais uma vez, agradecer a todos pela presença. Para quem esteve pela primeira vez, dizer que gostaria de ver aí na próxima reunião.
Para quem já vem da outra reunião, muito obrigado. E vamos crescer mesmo aqui o projeto. E se puderem, todas as vezes, enviar aí o link para outros traders, seria mesmo muito bom. Mesmo que seja um único trader amigo, seria muito bom mesmo. Então, muito obrigado. Walter, queres dizer alguma coisa? Na verdade, eu queria mesmo lembrar que, melhor lembrar não, pedir que continuem a partilhar com os amigos. Hoje somos, ou melhor, hoje batemos cerca de 29 pessoas presentes aqui na live. Acredito que se cada uma dessas pessoas partilhar com mais uma pessoa, poderemos atingir um maior número de traders e estaremos todos aqui a cumprir aquela que é a nossa missão de ajudar uns aos outros. Então, continuem a partilhar, por favor. Partilhem o link dos nossos canais e fiquem atentos porque vamos lá sempre anunciar quando é que será a próxima live, os temas e tudo mais. E não se esqueçam de cumprir com as tarefas do mês, ok? Um abraço e até o próximo domingo. Obrigado a todos. Então, agora realmente chegamos ao fim. Então, nos vemos na próxima reunião, domingo, só não sei, acho que dia 8. Então, até a próxima reunião, dia 8. Não esqueçam aí o desafio do mês, não esqueçam aí a tarefa da semana, ok? Então, até a próxima. Então, até mais. Um abraço, valeu.